Eu vou enfatizar as palavras do Lima, rogando a Jesus nos envolva sempre na sua paz. Dizer que nós somos agradecidos pela presença de vocês, da credibilidade aí no nosso curso. Nós pretendemos trazer algumas informações, é evidente que não vamos trazer tudo. Os expositores que me antecederam certamente já trouxeram informações sobejas sobre o assunto, mas a nossa proposta aqui hoje é de comentar algumas coisas que nós, como atendentes fraternos, não devemos fazer. Porque quando a pessoa tem uma expectativa e nós não atendemos a expectativa, menos mal. Mas quando, além de não atender, nós ainda agravamos a situação com conotações díspares da proposta do atendimento dentro da conotação doutrinária e evangélica, aí é muito complicado. Estou dizendo isso porque eu tenho visto, ouvido tantas críticas que me chegam no consultório, que chegam aqui dentro da nossa casa, de pessoas que estão, entre aspas, credenciadas para fazer o atendimento, darem uma parcela de contribuição extremamente negativa, complicando mais a vida da pessoa. Estou falando até dentro da nossa casa. Aqui nós temos um grupo que atende, e atende todos os dias, das 8 às 11, das 2 às 5 da tarde. E já tive a oportunidade de ouvir críticas de pessoas que disseram aqui: eu não volto mais, porque eu ouvi do fulano isso e não aceito que numa casa espírita eu tenha tido esse tipo de informação. Veja que gravidade é isso. Então, quando a gente fala de um curso de atendimento fraterno, é evidente que é apenas um retrospecto dentro da doutrina, mostrando os lados mais importantes, aquilo que nós devemos fazer, de maneira que nós devemos nos conduzir perante as criaturas. Quer dizer, é um apanhado, não dá credencial e nem certificado para a criatura de que ela está totalmente gabaritada para fazer o trabalho, mesmo porque nós estamos aprendendo sempre. Eu acho que cada dia nós enfrentamos uma situação diferente e nós vamos aprender um pouco mais com aquela experiência, com aquele contato, e enriquecendo o nosso cabedal. Então hoje nós vamos fazer um apanhado sucinto do que seja o que não se deve fazer dentro do atendimento fraterno. A primeira coisa, numa tarde como essa, depois do almoço, de 2 às 5, a pessoa chegar aqui e dizer: meu Deus, estou morrendo de sono. Ainda tem que ir lá para o centro atender aquele pessoal. Não seria melhor tirar um cochilo e deixar isso para outra hora? Quer dizer, a pessoa já vem desentusiasmada. E a palavra entusiasmo vem do grego, que significa Deus em nós. Então a pessoa entusiasmada, ela tem Deus dentro dela. A pessoa que está de freio de mão puxado, Deus passou longe, ela está sozinha. E o que você vai oferecer para alguém quando chega aqui numa situação delicada? Aliás, Pascal foi um filósofo que disse assim: dentro de nós existe um vazio, chamado vazio existencial, cuja brecha só é preenchida por uma única cunha, que se chama Deus. Então, a pessoa desentusiasmada, desalentada, desmotivada, deprimida, eu imagino que dentro desse conceito ela está vazia de Deus.
Porque quem confia em Deus, eu não quero falar de fé, estou falando de confiança. Quem confia em Deus, ela está muito fortalecida, até para aceitar os reveses, ter um posicionamento equilibrado dentro do contexto da vida, que não é tão simples. Como o próprio Cristo afirmou, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é isso aqui, ó, chegar não dessa forma, sabendo que tem uma fila nos esperando. É chegar e dizer, vou para lá, que bom, vou dar uma minha parcela de contribuição, vou no mínimo ouvir, vou vibrar, vou abraçar a criatura, vou dar o máximo de mim para que ela saia de lá totalmente diferente da maneira que ela entrou àquela casa. É esse entusiasmo que a gente tem que ter, não só no atendimento fraterno, mas eu digo em todo sentido da vida. Nós temos que ter entusiasmo, ânimo, disposição para estarmos instrumentalizando a espiritualidade que precisa disso. Imagina um mentor envolvendo essa criatura, querendo utilizá-la para dar um recadaço, e ele está, dá um toquezinho nas costas, ele está lá desse jeito, não vai sair alguma coisa muito boa, né? Então a primeira coisa é atender com entusiasmo. Não interferir no tratamento médico. Eu já tive um problema aqui dentro do centro também. Uma crítica ostensiva de um trabalhador à conduta do psicólogo e do psiquiatra à frente daquela problemática da pessoa. Olha, quem somos nós para fazer esse tipo de observação? Primeiro que nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras. Quem somos nós para dizer, não, isso é uma conduta errada, não deveria ser assim, deveria ser dessa forma? Quem somos nós? A começar aqui para fazer um diagnóstico dentro da psiquiatria é muito complicado, porque tem muitas doenças que se parecem, e quero imaginar que o Ururaí vai fazer no próximo sábado essa palestra, ele vai dar alguma conotação nesse sentido de analisar o perfil da criatura, verificar o que está apresentando, até para a gente ajudar. Mas se nós não entendemos e não temos essa obrigação de saber, pelo menos vamos entender que nós estamos dando um atendimento fraterno à pessoa e que ela continue lá com o seu atendimento médico e psicológico. Medicação, não entendemos nada, o que está fazendo de terapia também não é da nossa alçada, nós apenas vamos envolver a criatura e dizer, olha, daqui para frente, dessa porta para cá, você vai ser atendido fraternalmente, principalmente procurando absorver aquilo que nós temos para ofertar a você em nível espiritual. Agora, o lado psicológico, psiquiátrico, você já está sendo atendido. E se não, também vamos dizer da importância de procurar um médico. O Chico falava, quando a pessoa está mal, primeiro ela tem que fazer uma prece. Já me equilibrei, está tudo bem. Fez a prece, não deu certo, procura alguém próximo que possa conversar, como um amigo, possa receber alguma informação. Não deu certo, vai a uma casa religiosa, onde tem alguém representante, que possa falar em nome daquela casa, a auxiliar aquela criatura. Não resolveu? Procura um médico, depressa, com urgência. Então, quando a gente pega uma pessoa que está muito depressiva, principalmente pensando em suicídio, nesse momento nós temos que perguntar para ela, você está tendo acompanhamento psiquiátrico? Não. Então, procure urgente, porque às vezes a química da criatura está alterada e nós sabemos o quanto isso é importante para o tratamento, mas não vamos interferir no tratamento médico. Não fazer perguntas indiscretas. O que eu chamo de pergunta indiscreta? Às vezes a pessoa está num relacionamento muito complicado dentro do casamento. E às vezes ele vai perguntar assim, mas você está tendo sexo com o seu parceiro? O que tem a ver uma coisa com a outra?
Nós podemos perguntar 1000 coisas, mas por que não está dando certo? Vocês não estão se entendendo? Tem viajado, não tem viajado? Tem procurado uma terapia de casal? Vocês podem fazer muitas perguntas, mas abstenhamos das perguntas indiscretas, aquilo que não vai contribuir. Pelo contrário, às vezes a pessoa, o que é que essa pessoa quer dizer com esta pergunta? Então nós precisamos ter cuidado com as perguntas indiscretas. Vamos fazê-las sim, porque às vezes nós precisamos de nos informar melhor, até para dar uma ajuda de uma maneira mais essencial, mais ostensiva. Mas tenhamos cuidado com essas perguntas indiscretas. Eu não vou mencionar todas elas, mas já mencionei uma, e cabe a cada um verificar se está perguntando alguma coisa pertinente ao assunto, aquilo que está sendo falado, analisado, no sentido de apoiar aquela criatura. Não dizer que ele ou ela está obsediado ou obsediado. Eu já tive muito problema com isso, de pessoas que vêm aqui depois reclamar comigo de que foi lá em determinado local e chegou lá e o dirigente, eu estou falando de dirigente da casa, falou: ó, você está obsediado e tem que procurar urgente um trabalho de desobsessão. Isso, a pessoa tomou aquilo como uma descarga energética negativa sobre ela, que estava tentando se segurar diante daquele processo. E a pessoa disse: não, você está obsediado. Se nós tivermos que não é tão simples também saber se a pessoa está obsediada, às vezes não está. Por exemplo, algum tempo eu fui chamado no Hospital Santa Helena para ver uma paciente que estava obsediada, entre aspas, porque ela estava vendo espíritos, ouvindo vozes, e alguém que me conhecia disse: Agnaldo, vai lá, porque é um caso típico de obsessão, você tem que fazer alguma coisa. Eu fui analisar aquele caso, conversando com a paciente, e percebi que ela estava fazendo uso de corticoide em altas doses. E corticoide em altas doses, como outras drogas, cria alucinação. A pessoa fica alucinada, ouve voz, vê espíritos, e daí para frente, se você for fazer uma correlação com o estado obsessivo, ipsiliter é a mesma coisa. E no entanto, ela não estava obsediada, ela estava impregnada de uma droga que dá alucinação. E eu disse o corticoide, mas muitas outras drogas podem também dar essa conotação de processo obsessivo. E aí então, eu vou dizer: você está obsediado. Olha, primeiro que ela não estava, e segundo, se eu o fizesse, estaria cometendo um lapso muito grande. Como nós deveríamos nos conduzir em se tratando de um processo obsessivo mesmo? Agora sim, eu vejo, eu sou vidente, eu vejo o espírito, eu estou sabendo, o espírito está do lado, é obsessão, o que eu vou fazer? Tudo, menos dizer que ela está obsediada. Vamos encaminhar para casa, vem para cá, nós vamos te ajudar, fique tranquila, a espiritualidade vai interceder a seu favor, nós vamos orar por você, procura, e aí vamos dar uma orientação de acordo com aquilo que ela venha nos apresentar, menos dizer que ela está obsediada. Porque se a pessoa já não está bem e sai daqui com o obsessor nas costas, criado por nós, imagina como é que vai ficar a situação psicológica e espiritual dessa pessoa. Já está obsediada mesmo, de verdade. E a gente ainda com esse agravante. Agora, então quer dizer que eu vou dizer que ela não está obsediada? Você não precisa falar nada, você só diga para ela: olha, fique tranquila, nós vamos trabalhar, fazer um máximo, um tremendo empenho para que você se restabeleça, para que você se reorganize, para que você esteja bem. Portanto, venha a casa, venha tomar passe, vamos orar, comece a ler alguma coisa, e aí nós vamos dar a orientação que é passado no curso para vocês, mas menos dizer que a pessoa está obsediada. Não caracterizar presença de espírito pela vidência. Porque se nós dissermos isso, tipo: olha, eu estou vendo um espírito com você,
Primeiro, ela vai ser bom ou ruim? Aí mora o perigo. Se falar que é bom, ela vai querer viver às expensas desse espírito. Toda hora vai querer que o espírito resolva o problema e coisa e tal, vai criar um vínculo danado com esse espírito. Tem uma passagem de André Luiz que a mãe chegou e falou assim: eu quero mandar uma mensagem para minha filha, via mediúnica. O benfeitor disse: não vai ser possível. Mas como? Eu tenho um canal, já está tudo certo, é só você me permitir que eu vá lá para dar o comunicado para minha filha que está sofrendo muito. Negativo. Mas como? Você é um instrutor, você não acredita no relato mediúnico via psicografia? Sim, lógico. Você não acredita que eu vá ajudar minha filha? Sim. Aí há uma questão. Porque se ela receber a mensagem sua agora, dizendo que você está cuidando dela, que vai ampará-la, daqui para frente, todo final de semana ou num dia aprazado, ela quer vir ao centro para receber uma informação e uma ajuda sua. Então, nesse momento, ela não está em condição de estabelecer esse vínculo com você. E ademais, nessa situação, ela pode também piorar muito, porque em não recebendo depois esse apoio, ela vai culpar você pela sua desdita e vai comprometer não só a vida dela como a sua. Portanto, isso negativo. E se nós falarmos: eu estou vendo um espírito ao seu lado, olha, bota feio nisso, é da pior espécie. Olha, aquela pessoa vai ficar olhando para trás toda hora para ver esse espírito. Vai ficar muito complicado o tratamento dessa pessoa. E aí ela vai entender que está obsediada, já tem os problemas, ainda mais com o espírito obsessor, fica mais complicado ainda. E tem muita gente que fala isso, tem evidência e vê: estou vendo um espírito ao seu lado. A gente não deve fazer isso. Viu? Fica quieto, não fale nada. Nós estamos sentindo que a espiritualidade está intercedendo a seu favor. Você adentrou essa casa aqui, tem uma vibração muito boa, tem um grupo de espíritos muito bom que estão preocupadíssimos com o seu bem-estar. Portanto, você pode ficar tranquila ou tranquilo que você vai receber o atendimento espiritual necessário. Vamos confortar, fortalecer esse lado do tratamento para a criatura, mas nada de falar que está vendo espírito ao lado dessa pessoa. Não prometer cura nem soluções para os problemas apresentados. Vem para cá que nós vamos curar você. Nem Jesus fez isso. Muitas das vezes ele perguntava: você quer ficar curado? Quero, então nós vamos providenciar. No final ele ainda dizia quase sempre: a sua fé curou você. Nem sempre ele falava: eu curei você. Agora, a gente acha que chega aqui e vai fazer um trabalho e vai curar a pessoa. Às vezes a espiritualidade nem vai permitir que isso aconteça, para a pessoa realmente fazer uma reformulação na sua estrutura espiritual. Ela necessita daquela doença e vai conviver com ela longamente, porque se chegar aqui e for curada, ela sai, vai embora e continua fazendo as mesmas absurdidades. E a gente sabe que a cura é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, e mesmo porque seria ter uma presunção da nossa parte: vem aqui que você vai ficar curado, ou vem aqui que eu vou curar você. Olha, menos. Vamos prometer a intercessão, a dedicação, a ligação essencial com essa criatura para ajudá-la. Agora, a cura depende eminentemente do plano divino. Mesmo que essa pessoa não fique curada, vamos estimulá-la, vamos assessorá-la, vamos dar para ela um máximo de respaldo para que ela um dia, se a permissão divina acontecer, ela venha se curar. Mas não promessa: vem para cá que você vai ficar curada. E ela vem para cá e trata e continua do mesmo jeito. E aí, como é que nós vamos ficar perante essa criatura? Totalmente desacreditado. E não só nós, como também a doutrina. Porque eu fui numa casa espírita, me prometeram a cura e não me curaram. Então a casa espírita é fraca, ou eu não acredito mais na doutrina.
Então não vamos prometer cura, vamos prometer auxílio, orientar bastante a criatura sem essa conotação de promessa de cura. Não encaminhar o assistido para outras casas espíritas. Quando eu falo isso, não é no sentido de dizer, não, aqui nós temos tudo e acabou, não precisa sair daqui. Não. Se a pessoa até perguntar, tipo, vocês fazem a cura espiritual aqui dentro do centro? Não. Entendemos que a cura espiritual é holística, desde a sua entrada na casa com um abraço fraterno, a orientação que é dada através da palestra, o seu estudo, o passe, o trabalho no bem, tudo isso vai conspirar para a sua cura. Mas se você entender cura espiritual como se alguém, um médium, com a ajuda de um espírito, fazer um trabalho direto, nós não temos aqui. Se a pessoa perguntar, mas onde tem esse trabalho? Ó, existe o trabalho na casa X, Y e Z. Você fica à vontade, porque esse trabalho nós não fazemos. Agora, já aconteceu aqui dentro do Francisco de Assis, eu estou falando porque eu estou vivendo isso há 30 anos dentro do centro. Tem pessoas que trabalham aqui, que chega uma pessoa para conversar, diz, não, eu conheço um centro aqui do lado que faz um trabalho pesado e vai resolver seu problema. O que é pior, vai junto. Eu acho que essa pessoa não entendeu nada de doutrina, mesmo porque vai lá, o trabalho é pesado, entre aspas, e não vai resolver. Se tiver que resolver também, vai resolver aqui dentro, porque aqui dentro tem tudo e mais alguma coisa, como por exemplo, o atendimento fraterno, a oportunidade de trabalho, de estudo, de reflexão, de orientação. A doutrina é pródiga em dar subsídio para nós nos curarmos. Agora, essa cura que vem automática, momentânea, imediata, me preocupa muito, porque nem sempre a pessoa está abalizada para receber essa cura e modificar-se, porque quase sempre a doença vem por conta da nossa ignorância, da nossa falência interior. Então é uma preocupação que nós não temos que ter, é com a chamada cura do outro. E é o que talvez a gente mais preocupe, não, nós temos que curar essa criatura. Olha, o que menos me preocupa é a cura. Porque se vocês me perguntarem, Aguinaldo, o que é cura? E eu não vou saber responder para vocês. Se não me perguntar, como disse o Einstein, eu sei o que é isso. Mas se você me perguntar, eu não sei. Porque eu não acredito na cura. Sinceramente, nós ficarmos curados, curados de quê? Diz o Emmanuel que nós somos falidos. Diz que nós somos falíveis. E cura é uma coisa transitória. Hoje eu estou com uma dor de barriga. Acabou. Mas amanhã o que eu vou ter? Uma apendicite, uma pedra na vesícula, vou ter um tumor na cabeça, vou ter tantas outras problemáticas. Em decorrência da falência da minha alma. Então essa cura, que eu saiba, quem veio na Terra e não teve doença foi Jesus. Os demais todos tiveram doença. E quem ficou curado mesmo para valer? É uma indagação. Ah, ele ficou curado daquele problema. Ah, sim. E os outros que vieram depois e depois? Então eu entendo que cura seria um aperfeiçoamento constante do espírito para ele um dia chegar num clima de hegemonia perispirítica e não transferir nem para a psique e nem para o físico a sua problemática. Porque se ele tem uma falência em nível perispiritual, ele vai transmitir isso para o físico, para a mente e vai ter problemas. Então, esta conduta de levar o outro para outra casa espírita, eu acho paradoxal. Por quê? Será que a outra casa tem mais recursos do que a outra? Por isso eu acho que não existe centro forte nem centro fraco. Existem pessoas que conseguem passar uma informação doutrinária evangélica na medida, a pessoa que sabe reter, vivenciar, essencializando e tira proveito e vai se curar.
Agora, quando existe esse imediatismo, em que a gente, não, aqui o seu caso é um caso muito complicado, tem que ir para lá, eu acho que a pessoa, primeiro, já está desinformada do que é doutrina, e do que é evangelho, e do que é tratamento espiritual. Não impedir que os assistidos, se desejarem, busquem terapias alternativas, mas informar a opinião espírita. Porque tem pessoas que dizem assim, o que o senhor acha da acupuntura? Eu mesmo não entendo nada. Não, tem gente que faz, se dá bem, gosta, eu não entendo nada. Se você acha, procure. E a cristaloterapia? Bom, isso eu não entendo nada mesmo. Mas se você achar por bem em algum lugar, também tudo bem. Mas eu quero fazer um tratamento de cura espiritual. Com um médium, com um espírito que vem incorporado ali, mediunizado, o médium, com a presença do espírito. Eu quero, onde eu vou encontrar isso? Aí nós podemos até encaminhar, existe trabalho em tal lugar, assim. Não desencorajando, porque se também eu disser, não, eu não acredito em nada, cura espiritual, intercessão de espírito, de médium, não, eu não acredito nisso. Nem vá atrás, não procure fazer isso, porque isso não existe. Olha, nós vamos criar um problemaço para nós de gracinha. Portanto, não vamos desestimular essa pessoa. Se ela quer ir e acha que é legal, que vá. Mas nós temos que passar para ela os conceitos doutrinários, espíritas, de que temos conhecimento, para que ela entenda o verdadeiro sentido desse tratamento. Senão ela vai ficar batendo cabeça, vai numa casa, noutra, e não vai ficar curada em nenhuma, e depois só perde tempo e deixou de lograr o benefício da nossa ajuda, da nossa custódia, do nosso amparo, da nossa orientação, para que ela pudesse se curar. Não encaminhar pessoas com perturbação espiritual para treinamento de mediunidade. A gente vê muito isso também, por incrível que pareça. A pessoa chega numa casa, eu recebo espírito, eu vejo espírito, tem uma mediunidade assim, muito aflorada. Então você tem que ir para o trabalho mediúnico, tem que desenvolver sua mediunidade depressa. Às vezes a pessoa está muito perturbada, e ao invés de se beneficiar, vai perturbar o trabalho mediúnico, vai se perturbar e não vai resolver o problema. Uma vez chegou uma pessoa aqui que veio de outra casa e disse, Aguinaldo, eu vim conversar com você porque eu estou muito preocupado. Eu disse, o que está acontecendo? Não, porque eu fui numa casa, aliás eu frequento essa casa já há algum tempo, e o dirigente sempre falou para mim, enquanto você não desenvolver sua mediunidade, você não vai ficar curada. Enquanto você não desenvolver sua mediunidade, você não vai ficar curada. Aquilo ficou na minha cabeça, mas eu tenho medo. Sabe o que é medo? Não, não é medo. Eu tenho paura de trabalho mediúnico. Então eu estou liquidada, porque lá eu não entro, e ele falou isso para mim, então eu não vou ficar curada nunca. Eu disse para ela, mas vem cá, você é espírita há tanto tempo, sabe que você tem várias mediunidades, pode utilizá-las todas, não necessariamente aquela que você vai intermediar com os espíritos, no intercâmbio da psicofonia, da psicografia ou de outro intercâmbio mediúnico. Você pode, dentro da casa espírita, desenvolver muitas outras atividades e adquirir o seu equilíbrio. E vai ficar, entre aspas, curada da sua problemática. Não necessariamente você tem que trabalhar mediunicamente. Mas eu posso vir para cá? Não, tudo bem, se você quiser vir, nós aqui temos trabalho de sobra. E ela veio, chegou aqui, começou no sábado fazendo trabalho de assistência, e foi estudar, trabalhar, ficou aqui longos anos conosco, se equilibrou, mudou-se daqui para Goiânia, continua lá totalmente equilibrada, e nunca entrou numa sala mediúnica. Então, a gente precisa ter cuidado com aquele caso de que a pessoa chega, eu tenho mediunidade e vamos levar para o trabalho mediúnico.
às vezes ela está mais perturbada do que tudo. Ao se equilibrar, não há mais aquele envolvimento espiritual dos espíritos obsessores e ela se equilibra. Mas se nós tivermos essa convicção de que ela é médium, deve participar de um trabalho mediúnico para aproveitar o seu potencial, vamos conduzi-la de uma maneira adequada. Vem para cá, começa a frequentar a casa, começa a estudar, vamos verificar o que a pessoa tem de informação, porque às vezes ela é uma estudiosa há muito tempo, não precisa ficar estudando para chegar no livro dos médiuns para trabalhar mediunicamente. Vamos encurtar o caminho dela. Isso é questão de bom senso. Justiça, no meu ponto de vista, é bom senso. Aquilo é justiça sem o bom senso, eu acho que não é justo. Não há justiça nisso. Tem que ter bom senso. Então vamos trazer essa pessoa para que ela se abalize, para que ela venha apresentar um mínimo de condição para ser conduzida para o trabalho mediúnico. E aí sim, ela pode trabalhar, ser uma ótima médium ou um ótimo médium e desincumbir-se dessa proposta e contribuir para o andamento da casa e da sua educação e o seu desenvolvimento mediúnico. Agora, vamos ter cuidado com essa pressa. Às vezes a pessoa tem tanta... mas eu tenho pressa de resolver meu problema. Mas pressa? Quem entra no trabalho mediúnico, por exemplo, quem entende o que é um trabalho mediúnico, que o compromisso não vai sair mais nunca. Então nem tenha pressa, que você vai entrar e não vai sair mais. Pelo menos é essa a conotação de quem conhece doutrina e sabe da responsabilidade que tem perante a mediunidade. Então não tenha pressa. Vai se abalizar, se aparatar, depois você começa com calma e vai ser muito bom para você. E um detalhe, nesse tempo, nós também vamos analisar o perfil daquela pessoa. É perseverante? É disciplinada? Tem um bom comportamento? Eu fui fazer palestra numa casa, a pessoa chegou para mim e falou: Aguinaldo, eu gostaria tanto de trabalhar mediunicamente lá na sua casa. Eu disse: você trabalha mediunicamente em algum lugar? Eu trabalho aqui. Eu disse: não, mas então continua aqui, está muito bom. Porque eu sei que ela faz jogo de bicho. Então você imagina, uma pessoa que está fazendo jogo de bicho e faz sistematicamente o jogo do bicho e trabalha mediunicamente, há um paradoxo muito grande. Se a gente não analisar o comportamento dessa pessoa, você tem mediunidade? Eu tenho, trabalho há muito tempo, então vai lá para a nossa casa, você vai trabalhar conosco. E coloca a criatura trabalhando numa situação complicada como essa, que primeiro ela está longe ainda de estar em condições de ser uma médium, para estar desenvolvendo um trabalho na medida, e nós já a convidamos e colocamos. E depois que coloca para tirar, imagina uma coisa complicada. Não decidir pelo assistido, esclarecer à luz da doutrina espírita. E às vezes a gente tem uma facilidade de decidir pelo outro. Eu vou muito mal com o meu casamento. Larga do fulano, o problema é ele. Larga da ciclana, o problema é esse. A pessoa decide logo. Se o seu problema é o fulano, é a ciclana, larga e está resolvido. Meu filho está usando droga, põe ele na rua. Coloca na rua. Você tem que ser firme com ele. Olha, já 2 colocações desastrosas. E assim nós podemos analisar frente a muitas propostas que vêm para nós, para serem analisadas e nós darmos nossa parcela de contribuição. São muitas. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa palavra naquele momento tem um peso indizível. Veio um orador de fora, aqui na nossa casa, e fez uma palestra e disse assim: quando o casamento já está desestruturado, não vai bem, ali acabou o nosso karma, separa e pronto. Aí, um dos frequentadores do centro, que já não estava bem com a esposa, me procurou. Eu falei: não, peraí, calma, vamos gastar uns trunfos primeiro, vamos tentar harmonizar isso, depois se não der certo mesmo, o que fazer? Mas tenta se equilibrar. Então eu vou trazê-la para conversar com você. Tudo bem.
Veio, falei, calma, vamos tentar melhorar, vamos procurar uma terapia, com psicoterapia de casal, vamos frequentar o centro, vamos trabalhar para Jesus, vamos fazer um trabalho no bem, vamos fazer algum trabalho de conjunto, vamos investir um pouco nesse casamento, está muito cedo para desistir. O Cristo não disse, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes duas, tem mais outra milha. Então, saíram daqui mais ou menos com a ideia de continuar. Mas foi na outra casa espírita que ele ia fazer palestra no outro dia. E ele falou o mesmo tema e repetiu a mesma coisa. Na outra semana, o marido chegou aqui e falou assim, recebi um veredito. Ela falou que o karma dela comigo acabou, nós terminamos. Isso de uma palestra colocada assim, publicamente, serviu para uma resolução que depois, aí eu vou contar o depois. Depois ela se arrependeu, quis voltar, tentaram, mas não deu certo. Foi um problemaço que criaram entre eles. Quer dizer, depois ela viu que fez uma coisa que deveria pelo menos ter investido um pouco, e não fez. Então, a nossa opinião tem um peso muito grande naquele momento. Então nós precisamos ter muito cuidado como nós vamos conduzir a nossa conversa. E se não tem certeza, se está pautado na doutrina e no Evangelho, fiquemos em silêncio. Ouçamos apenas. Ótimo! Já fez uma grande coisa, um grande contributo. Agora, não, mas ele veio aqui, quer minha opinião, tem que ajudar e coisa e tal. E muitas das vezes coloca o que é chamado contra-transferência, a sua problemática dentro do problema e dá o seu parecer. Porque quase sempre os problemas dos outros são os nossos. E eu acho que tem que ser assim, então eu vou falar, e fala. Quando a gente sabe que cada caso é um caso, a solução imediata eu acho que ninguém tem. É uma coisa que deve ser considerado vários fatores, num tempo alargado, para a gente tomar uma decisão. Porque aquela decisão de imediato, conheci a pessoa, gostei, amei, vou casar, 95% não dá certo. Assim é a nossa opinião. Já escuta meia dúzia de conversa, já dá opinião e resolve. E vai resolver mal, porque isso aí, via de regra, não dá certo. Não aceitar presentes dos assistidos ou não estimulá-los. Porque vai acontecer sim. A gente atende as pessoas dentro do consultório. Aí pode dizer, mas o consultório é diferente. Não é diferente, porque lá a gente faz praticamente a mesma coisa, ouvir a pessoa e ajudar. Dentro da casa espírita alguém vem com um presentinho, olha, você me atendeu, muito legal. E a gente deve romper esse vínculo com o presente. O que o presente vai nos acrescentar? Mas ela se viu com tanta boa vontade que eu achei por bem. Sim, se você achar que por uma questão de delicadeza, educação e coisa e tal, deva pegar o presente, tudo bem, mas coloque para ela. Nós aqui fazemos um trabalho totalmente desinteressado. E o maior presente que você pode me dar é você voltar aqui um dia e dizer, estou muito bem, obrigado. Agora, presente materialmente falando, o Chico é que dava exemplo disso, sobejamente, recebia presentes caríssimos, como uma fazenda que ele ganhou, deu para a federação. Um relógio de ouro caríssimo, deu para uma senhorinha que não tinha relógio para tomar remédio, não sabia orar para tomar remédio. E assim ele dava tudo que ganhava, não ficava com nada para ele. E nós aqui, quando vê um presentinho, nossa, um perfume desse deve ser demais, não é? E a gente até fortalece a ideia, obrigado, gostei muito, que legal. A gente deve colocar para a criatura que o presente não deve ser trazido, principalmente que o nosso atendimento é fraterno, totalmente despretensioso no aspecto da materialidade. Não endossar críticas a quem quer que seja. Porque quase sempre a pessoa que vem para nós já passou por N lugares. E ali vai falar, o fulano me falou isso. Ah, é? Falou? Que absurdo! E aí criamos um problemaço muito grande.
absurdo. Ah, isso é um absurdo que ele tenha falado isso. Como, por exemplo, falou que você está obsediado. Nossa, isso jamais tem que ser falado para alguém. Já criou um problema. Viu o espírito? Falou que viu o espírito? Nossa, será que ele é evidente mesmo? E aí a gente vai criando os mais reforço naquilo que a pessoa traz. E quase sempre a pessoa é uma pessoa de mal com a vida. Ela sente necessidade de criticar. Outro dia eu vim aqui, exemplo, simbolicamente. Fui atendido pelo fulano. Ele me falou isso. Eu não gostei. Ah, ele falou? Nossa, que absurdo. Realmente não foi legal. Criamos um problema. E assim, em sentido amplo, às vezes a pessoa, olha, meu marido está assim, coisa e tal, que absurdo, olha como ele me trata. Seu marido faz isso? Hoje em dia, ele faz isso com você? O que nós estamos gerando? Problemaço. Quem somos nós? Você conhece o marido dela? Você conhece a pessoa que está queixando, falando do marido? Não. Então não faça crítica ostensiva a ninguém, reforçando muitas das vezes aquilo que a pessoa traz para nós, para a nossa análise, para a nossa consideração. Se a pessoa falou bem, ótimo, mas se falou mal, fique com a palavra dela apenas como informação, mas não participe, não reforce, não endosse a crítica de quem quer que seja. Porque a gente faz esse tipo de coisa. O teu marido te bateu, chame a polícia. Ele tem que estar na cadeia. Ah, então deixa comigo. O seu filho, mas que mal criado, hein? Nossa, fazer o que ele fez com você, olha, um filho desse é bom a gente nem ter. E a gente vai fazendo, reforçando aquilo que a pessoa traz como crítica. Então a gente tem que ficar na nossa. Se a pessoa traz uma crítica, vamos analisar e verificar uma maneira de ajudar, mas não reforçar aquela crítica, que às vezes tem conotação muito complicada depois e da qual nós temos responsabilidade. Perante a qual nós temos responsabilidade. Então, não reforcemos, não endossemos as críticas que nos são trazidas, qualquer que seja a crítica, quem quer que seja que traga a crítica. Não oferecer telefones próprios ou de outros trabalhadores. Porque, olha, hoje com o WhatsApp então fica complicado. Minha filha é psiquiatra. Outro dia eu recebi um WhatsApp de uma cliente que falou assim: posso desabafar com você toda hora que eu precisar? Você imagina se ela for, todos os clientes dela resolver desabafar por WhatsApp a hora que precisar. Ela não vai trabalhar mais nunca. Só ouvindo o desabafo dos clientes. E se a gente oferecer o telefone nosso à disposição, ou de um amigo, ou de um trabalhador, aquela pessoa às vezes vai ficar dependente. Qualquer coisa, fulano, estou com problema aqui, como é que eu faço, coisa e tal. E vai ficar muito complicado para quem é dono do telefone. Você tem um telefone para me ceder? Diz, olha, nós não trabalhamos aqui desta forma. O centro está aberto todos os dias. Tem sempre alguém aqui para atender você. De manhã, de tarde e de noite. Se você tiver lá um problema, venha para cá e você vai ser atendido. Eu estou aqui no trabalho de atendimento fraterno tal dia. Se você quiser vir aqui, pode te atender também. Mas nós não temos por hábito oferecer telefone para as pessoas que vêm. Porque se é uma pessoa de bom senso, equilibrada, ela vai saber telefonar naquele momento extremado, ou de última instância. Mas se é aquela pessoa dependente, aquela pessoa que qualquer coisa precisa falar, ela aluga a criatura. E aí vai criar um problema para o atendente ou para si mesmo. Então não é falta de caridade, é uma questão de bom senso dentro do trabalho. Mesmo porque nós não podemos assumir esta paternidade de estar carregando a criatura nas costas, mesmo porque ela não vai amadurecer dessa forma. Nós temos que assistir a criatura no momento extremado, dar as conotações, os paradigmas,
as informações adequadas, mas depois ela tem que caminhar com as próprias pernas. Porque se ela também não se dispuser a se mudar, a crescer, progredir, vai ficar sendo assistida a vida inteira e vai se autocomiserar sempre, achar-se injustiçada e, de mal com Deus, acaba por praticar aí um ato indevido, finalizando a estada na terra. Então, eu acho que a gente tem que ajudar a pessoa a amadurecer, a crescer, a progredir, é dar um empurrão nessa pessoa para ela dinamizar a sua caminhada. Não é assumir essa criatura paternalmente, colocar debaixo da asa e levar para dentro de casa. Pelo contrário. Agora, não relatar informações obtidas em trabalhos mediúnicos. Às vezes a pessoa vem, como outro dia, chega uma pessoa na terça-feira, foi atendida. Na quinta-feira tivemos trabalho mediúnico, um espírito falou para mim assim: não adianta você ajudar o fulano, porque ele não vale nada. Não, mas nós estamos ajudando como irmão, encaminhar. Não perca tempo, você não queira nem saber o que ele fez para mim, portanto eu estou na cola dele. Não vai sair dessa, vou liquidar com ele. Terminado o trabalho, nós temos o costume às vezes de perguntar alguma coisa em relação ao trabalho. Eu perguntei para os circunstantes: vocês conhecem alguém aqui no centro com esse nome? Ninguém conhecia. Então tá, tudo bem, isso é coisa de obsessor, deixa para lá e vamos em frente. Quando foi no domingo, uma senhora procurou a Tereza, do nosso Dorival, e disse assim: Tereza, mas meu filho melhorou tanto, nós viemos aqui terça-feira, estamos voltando hoje de novo, porque ele melhorou demais. Aí a Tereza, diante daquela conversa que nós tivemos, ele perguntou: como é o nome dele? E ela declinou o nome do filho, que era exatamente a pessoa a quem o espírito fazia referência, falando para mim. Agora, a Tereza poderia ter falado: aquele espírito que estava com teu filho comunicou-se lá no trabalho mediúnico e falou. Já olha que encrenca que não iria criar. Um problema que aconteceu no trabalho mediúnico era em relação a essa pessoa, nenhuma dúvida. Tanto é que ela melhorou muito, voltou no domingo, porque a mãe falou: melhorou muito, já trouxe aqui de novo. E a gente colocar para essa pessoa que no trabalho mediúnico o espírito comunicou, nunca fazer isso. O que passou lá dentro, acabou. Nós temos um trabalho agora no sábado, que é um trabalho feito com pessoas depressivas. Toda quarta-feira, das 2 às 5, nós fazemos um trabalho de assistência a pessoas deprimidas. E tem inclusive o trabalho mediúnico que acontece concomitantemente numa sala ao lado. Muitas das vezes a pessoa está sendo assistida aqui e a criatura está recebendo auxílio da doutrinação da entidade, com afastamento, com atendimento e se libertando do jugo. Mesmo porque André Luiz colocou que 90% dos pacientes que têm doença mental têm problema espiritual. 90% das doenças mentais tem sempre um problema espiritual, ou seja, um espírito lá de trás que está comprometendo a vida dessa pessoa. Então, por isso nós criamos o trabalho mediúnico paralelo. Agora, imaginemos, a pessoa está aqui sendo assistida, comunica-se o espírito, refere-se à criatura e a gente chega e coloca para ela. Ao invés de melhorá-la, muitas das vezes nós vamos criar um problema mais grave ainda para ela. Então, jamais comentar alguma coisa que tenha acontecido no reduto do trabalho mediúnico com as pessoas que são atendidas por nós. Finalizando, não se deixar envolver afetivamente pelo assistido, porque isso acontece muito. Quando a pessoa vem com problema lá fora, e a gente trata com carinho, com afeto, abraçando, beijando, conversando, dando ouvido, há uma tendência, por carência afetiva, ela se ligar conosco. E aí mora o perigo. Que nós vamos trocar um problema pequeno por um muito grande. E se a gente não souber estabelecer esse paralelo e dizer: não, o seu problema é lá com o fulano ou com a fulana, aqui comigo é outra coisa,
cria-se um vínculo, e depois de criar esse vínculo, fica muito difícil de se desfazer. Vai gerar problema para nós, quando não maior ainda para a criatura. Então, estabelecer uma barreira entre a gente e essa criatura, nessa conotação afetiva, sem nenhuma barreira, na conotação de vontade de ajudar, de estar com a criatura, mas no aspecto afetivo, porque muitas das vezes também, nós também somos carentes. Aí que mora o perigo. Não é só a pessoa que vem, ela vem carente, nós também estamos carentes, e de repente, nossa, encontrei minha alma gêmea da outra encarnação, que às vezes falam essas absurdidades, né? Para justificar a imprudência, acaba se ligando com a pessoa e cria um problema muito maior ainda. Então a gente saber atender a pessoa, mas não permitir que ela ultrapasse o limite e venha se ligar a gente afetivamente. Finalizando, de verdade, quando a gente não tiver nada para falar, perdido no tempo e no espaço, foi agora o que eu faço? Lembre dessa criatura. Esse sim, tudo que ele falou não tem margem a erro. E ele não disse, olha, eu acho que você deve fazer assim. Não, Jesus foi lacônico, foi incisivo. Ele disse, faça assim. Se nós não tivermos o que falar, só olha, pensando bem nesse caso, Jesus nos orientou para que a gente tivesse falar de Jesus, falar do Evangelho, para essa pessoa entender o que é certo e o que é errado. Se ela vai decidir pelo errado, é problema dela, mas pelo menos nós contribuímos com a nossa parcela de contribuição, sem dar essa conotação de personalismo. Eu acho que você, talvez eu nem saiba o que dizer e nem tenha informação, opinião formada, e eu preciso falar alguma coisa, que às vezes a pessoa está num desespero total. Vamos falar de Jesus. Qualquer problema que vocês trouxerem aqui, eu sou capaz de falar o que Jesus disse para fazer. Ele é o terapeuta. Ele analisou toda a nossa problemática e deu a resposta. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, Jesus está com a verdade, tem um recado na ponta da língua, é só nós conhecermos a proposta dele e levar para a pessoa. Se ela vai seguir ou não, é livre-arbítrio, ela vai decidir por ela mesma. E nós não vamos dar a nossa conotação de personalismo. Eu acho que você tem que fazer assim, e via de regra, indo contra um processo totalmente diferente daquilo que haveria de acontecer por conta da nossa palavra, da nossa opinião infundada. Então, se tem dúvida, transfira para Jesus a responsabilidade da orientação precisa.